Hoje vamos refletir sobre como investir em ações de maneira prática e segura, mesmo se você for iniciante. A jornada de investir no mercado de ações pode parecer desafiadora, mas com conhecimento e as etapas certas, você pode começar a investir de forma inteligente e rentável em 2025. Bem-vindos e lembrem-se, esse vídeo não é um conselho nem recomendação financeira ou de saúde. Resultados passados não garantem resultados futuros. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Você já pensou por que tantas pessoas investem em ações? A resposta está na possibilidade de crescimento do seu patrimônio. Quando você compra ações, se torna sócio de uma empresa. Ao longo do tempo, as empresas podem se valorizar, o que pode gerar retornos financeiros muito interessantes. Além disso, as ações permitem participação em dividendos, ou seja, uma parte dos lucros da empresa. Portanto, investir em ações é uma das melhores maneiras de alcançar liberdade financeira e garantir uma aposentadoria mais tranquila. Investir em ações pode ser a chave para aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Um bom exemplo: em 2000, o valor das ações da Petrobras estava em torno de R$ 5,00, e em 2008, subiu para R$ 45,00. Quem investiu naquela época viu seu dinheiro crescer consideravelmente. Além disso, muitas empresas pagam dividendos aos seus acionistas, o que significa uma renda extra. A Itaúsa, por exemplo, paga dividendos regulares, atraindo investidores que buscam um retorno constante. Numericamente, podemos exemplificar assim: considere que em 2000, você comprou 1.000 ações da Petrobras por R$ 5,00 cada, investindo um total de R$ 5.000. Em 2008, essas mesmas ações chegaram a R$ 45,00. Se você tivesse vendido suas ações nesse momento, teria um valor de R$ 45.000, com um lucro de R$ 40.000, sem considerar impostos. Esse é um exemplo do crescimento que as ações podem oferecer ao longo do tempo. Além disso, empresas como Itaúsa pagam dividendos. Em 2023, a Itaúsa pagou R$ 1,10 por ação. Se você tivesse 1.000 ações, receberia R$ 1.100 de dividendos nesse ano. Agora, vamos entender como funciona o mercado de ações. Basicamente, o mercado de ações é onde as ações de empresas são compradas e vendidas. Ele é composto por diversas bolsas de valores, como a B3 aqui no Brasil. Quando você compra uma ação, você está adquirindo uma pequena parte de uma empresa, que pode se valorizar ou desvalorizar dependendo de diversos fatores, como o desempenho da empresa e as condições econômicas do país e do mundo. O mercado de ações pode ser comparado a uma grande feira onde as ações das empresas estão sendo vendidas. Para entender melhor, imagine que você vai à B3, a Bolsa de Valores brasileira, e escolhe comprar uma ação da Itaúsa. Isso significa que você agora é um pequeno sócio dessa empresa. O valor da ação pode subir ou cair dependendo de como a empresa está se saindo, o que é influenciado por uma série de fatores econômicos e de mercado. Imagine que você compra 100 ações da Itaúsa a R$ 20,00 cada, totalizando um investimento de R$ 2.000. Agora, se o preço da ação sobe para R$ 30,00, o valor do seu investimento passa a ser R$ 3.000. Ou seja, você teve um lucro de R$ 1.000, ou 50% de valorização. Esse movimento ocorre porque o preço das ações reflete a percepção do mercado sobre a empresa. Agora que entendemos o básico, vamos ver as etapas essenciais para começar a investir. Aqui estão as etapas essenciais para começar: estude o mercado, leitura de artigos, livros e acompanhamento de notícias financeiras. Escolha uma corretora, por exemplo, a XP Investimentos ou a BTG Pactual são opções conhecidas. Defina seu perfil. Se você prefere um risco mais baixo, pode optar por ações de grandes empresas como a Ambev. Acompanhe os resultados. Usando plataformas como TradingView ou Google Finance, você pode acompanhar o desempenho de suas ações. Você pode ainda acessar a plataforma da corretora e verificar que a ação de Itaúsa subiu de R$ 35,00 para R$ 40,00 desde sua compra, gerando um lucro de R$ 500, por exemplo. O primeiro passo prático é escolher uma corretora para abrir sua conta de investimentos. Existem diversas opções no mercado, e é importante verificar a reputação, as taxas e as ferramentas de análise oferecidas. Algumas corretoras oferecem até plataformas para iniciantes, com recursos educativos.
Certifique-se de que a corretora seja regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, o que garante segurança para os seus investimentos. Para abrir uma conta, você vai precisar escolher uma corretora. Por exemplo, se você é iniciante, pode optar pela Rico ou Modal Mais, que possuem interfaces mais amigáveis e recursos educativos. Ao abrir sua conta, você poderá depositar dinheiro para investir, comprar ações e monitorar seu portfólio. Lembre-se de verificar as taxas de corretagem, que variam de acordo com a corretora. Algumas oferecem corretagem zero para ações. Caso você opte por uma que oferece taxa zero de corretagem para ações, podemos ter alguma vantagem. Por exemplo, você compra 100 ações da Petrobras a R$ 25 cada, totalizando R$ 2.500. Se você tivesse comprado as mesmas ações em uma corretora com taxa de R$ 10 por operação, a compra teria saído R$ 10 mais cara ou R$ 2.510. Isso mostra a importância de escolher uma corretora que tem as melhores condições para o seu perfil de investidor. Antes de começar a investir, é fundamental entender seu perfil de investidor. Você se sente confortável com mais risco para buscar maiores retornos, ou prefere um investimento mais conservador? Seu perfil vai determinar os tipos de ações ou fundos que você deve escolher. Alguns investidores optam por ações de empresas mais consolidadas, enquanto outros preferem empresas em crescimento, que têm maior volatilidade, mas potencial de lucros maiores. Seu perfil de investidor define sua tolerância ao risco. Imagine que você está escolhendo entre duas opções. Perfil conservador. Você quer um risco baixo e está disposto a aceitar um retorno menor. Ações de empresas como Itaú ou Ambev, que têm maior estabilidade, seriam mais adequadas. Perfil agressivo. Você está disposto a correr mais riscos em busca de retornos maiores. Nesse caso, poderia investir em empresas menores ou startups em setores como tecnologia, que possuem maior potencial de crescimento, mas também maior volatilidade. A diversificação é uma das estratégias mais importantes para reduzir riscos. Ao distribuir seu investimento em diferentes ações, setores e até mesmo outros tipos de ativos, como fundos ou imóveis, você diminui o impacto de uma eventual perda. Lembre-se, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Quanto mais diversificado for seu portfólio, menor será o risco de perdas significativas. A diversificação é como um plano B. Se um investimento não vai bem, os outros podem compensar. Por exemplo, se você investir apenas em ações da Petrobras e o preço do petróleo cair, você pode ter prejuízo. Mas, se tiver ações de empresas de setores diferentes, como Magazine Luiza, Varejo e Itaú, Financeiro, pode equilibrar seu portfólio. Você também pode diversificar em ETFs, que reúnem várias ações em um só investimento, como o BOVA11, que réplica o índice Bovespa. Como exemplo, vamos imaginar que você tenha R$ 10.000 para investir. Se você investir os R$ 10.000 em ações de uma única empresa, como a Petrobras, e a empresa passar por dificuldades e o valor das ações cair de R$ 30 para R$ 15, você perderia 50% do seu investimento, ou R$ 5.000. Por outro lado, se você dividir esse valor em diversos setores, como energia, Petrobras, varejo, Magazine Luiza e financeiro, Itaú, você reduz o risco, pois o impacto negativo de uma ação pode ser compensado pela valorização das outras. A análise fundamental é o processo de avaliar a saúde financeira e o potencial de crescimento de uma empresa. Você precisa analisar indicadores como lucros, receitas, endividamento e a gestão da empresa. Esse tipo de análise ajuda a identificar empresas com bom potencial de crescimento a longo prazo. Para iniciantes, é interessante começar a estudar empresas que são bem consolidadas no mercado, para entender como esses indicadores funcionam na prática. Na análise fundamental, você estuda a saúde financeira das empresas. Por exemplo, se você estiver pensando em investir na Petrobras, pode analisar seu P/L, preço sobre lucro, que mede o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro. Se o P/L estiver muito alto, pode significar que a ação está cara em relação ao lucro da empresa. Vamos supor que você queira investir na Petrobras. Para avaliar se a ação vale a pena, você observa o P/L, preço-lucro, da empresa. Se o preço da ação é R$ 25 e o lucro por ação é R$ 5, o P/L seria de 5,
25 dividido por 5. Isso significa que, em termos de lucro, você estaria pagando 5 anos de lucro por cada ação. Em comparação, a Ambev, com preço de ação de R$ 15 e lucro por ação de R$ 1,50, tem um P/L de 10, ou seja, pode ser mais cara em relação ao lucro. Também é importante olhar os resultados trimestrais. Se uma empresa tem lucro crescente e uma boa gestão, tende a ser um bom investimento no longo prazo. A análise técnica, por sua vez, foca nos gráficos e no comportamento histórico do preço das ações. Ela tenta identificar padrões e tendências, como suportes, resistências e médias móveis, que podem ajudar a prever movimentos futuros. Embora a análise técnica seja mais utilizada por traders que buscam aproveitar variações de curto prazo, ela também pode ser útil para investidores de longo prazo ao tentar entender o comportamento do mercado. A análise técnica se baseia nos gráficos de preço das ações. Um exemplo prático é a identificação de suportes e resistências. Por exemplo, uma ação pode estar subindo e encontrando resistência no valor de R$ 25. Isso significa que, toda vez que atinge esse valor, o preço tende a cair. Com isso, investidores usam essas informações para definir pontos de compra e venda, baseados em padrões gráficos e históricos de preço. Quando falamos em estratégias, para iniciantes, a melhor abordagem é começar de forma simples e com um planejamento claro. Investir em ações de empresas sólidas e diversificar entre setores é um ótimo ponto de partida. Outra estratégia interessante para iniciantes é investir em fundos de índice, ETFs, que são uma cesta de ações e oferecem um risco mais baixo por serem naturalmente diversificados. Além disso, procure sempre investir pensando no longo prazo, evitando decisões impulsivas baseadas em flutuações momentâneas do mercado. Como iniciante, uma boa estratégia é investir em empresas sólidas e fundos de índice, ETFs. Por exemplo, você pode investir em um ETF como o BOVA11, que replica o índice Bovespa, e ainda manter ações de empresas como Itaú ou Ambev para estabilidade. Uma outra estratégia é investir com uma abordagem de value investing, comprando ações subvalorizadas que, no futuro, possam se valorizar conforme o crescimento da empresa. Além disso, o investimento mensal fixo em ações, método conhecido como DCA, Dollar Cost Averaging, ajuda a reduzir o risco de entrar no mercado em um momento ruim. Uma estratégia simples é o investimento fixo mensal. Por exemplo, se você investir R$ 500 por mês em um ETF como o BOVA11, que replica o Ibovespa, ao longo de 12 meses você terá investido R$ 6.000. Se o ETF tiver uma valorização de 10% no ano, seu investimento passaria a valer R$ 6.600, gerando um lucro de R$ 600, sem descontar impostos. Com o tempo, a consistência dos aportes mensais pode gerar grandes resultados. Outra estratégia é o value investing. Você compra ações de empresas subvalorizadas, como a Petrobras quando o preço está abaixo de R$ 20, esperando que o mercado reconheça seu valor e o preço suba. Investir não é uma ação pontual, mas sim um processo contínuo. Acompanhe seus investimentos regularmente, mas sem entrar em pânico com cada flutuação do mercado. Analise o desempenho da empresa, verifique se ainda está alinhada com seu perfil e objetivos financeiros, e revise sua estratégia conforme necessário. O mercado está sempre mudando, e acompanhar seus investimentos é fundamental para garantir que você esteja sempre no caminho certo. Até a próxima e espero que essas dicas ajudem você a começar sua jornada de investimento em 2025.